Pessoal, essa é uma videoaula curtinha, né? Segunda videoaula que eu estou preparando para vocês, sobre a classificação dos carbonos de uma cadeia, né? Diferente da videoaula anterior, em que ela traz bastante conhecimentos assim, que são bem importantes mesmo, uma base para o estudo da química orgânica. Essa aqui, ela não tem tanta importância no sentido de ela não é fundamental para que a gente possa aprofundar, para compreender o comportamento, né, dos compostos orgânicos e tudo mais. Mas é uma parte do conteúdo assim que cai em provas de vestibular, provas de Enem, né? E mais pra frente, lá no próximo semestre, quando a gente estiver estudando algumas reações químicas orgânicas, a gente vai ter que voltar aqui porque ela vai ter a sua importância, tá? Então, só para estar falando para vocês. Então, a nossa videoaula anterior, a gente falou sobre o que torna o carbono tão especial, né? Ele tão importante. Então, abordamos características do átomo de carbono, as suas ligações simples, duplas e triplas, ligações saturadas e insaturadas, sigma e pi. Falamos rapidamente, né, sobre a hibridização do carbono, sp3, sp2 e sp, a sua relação com a geometria e o ângulo das ligações dependendo das geometrias, né? Pode ser tetraédrica, trigonal plana ou linear, de acordo com as suas ligações. E uma outra informação bem importante que a gente viu sobre o número de ligações químicas, não só do carbono, mas também desses outros elementos que estarão bastante presentes, certo? Pré-requisito para estar realizando os exercícios que eu vou estar propondo nessa videoaula. Então, vou deixar aqui embaixo, essa classificação que eu vou mostrar para vocês do carbono é com relação à quantidade de carbonos que ele está se ligando, tá bom? Então, a gente sabe que ele faz 4 ligações, não necessariamente com carbonos, né? Então, dependendo de quantos outros carbonos ele está se ligando, ele vai ter essa classificação que eu vou mostrar para vocês. Então, um carbono primário, então aqui carbono primário, todos os carbonos em vermelho, eles são os carbonos primários dessa estrutura química, tá? O carbono primário, ele é um carbono que se liga a um outro carbono apenas, ou a nenhum. Então, nessa estrutura não tem nenhuma exemplo, eu coloquei essa outra aqui, ó. Por exemplo, esse carbono aqui, ele é um carbono primário porque ele não se liga a nenhum outro carbono, certo? Então, não se liga a nenhum outro, ou a um único carbono, é carbono primário. Carbono secundário quando se liga a 2 outros carbonos, então esse carbono está se ligando neste carbono aqui e neste aqui, tá? Não está se ligando nesse hidrogênio. Lembra que a gente falou que o hidrogênio só faz uma ligação, né? Então, essa ligação é com este carbono aqui, ó. Enfim, então carbonos secundários são os amarelos, só se ligam com 2 outros carbonos. Carbono terciário se liga com 3 outros carbonos. Esse aqui é um exemplo, ó. Então, se liga com esse carbono, se liga com este carbono e se liga com este carbono aqui. E o quaternário com 4 outros carbonos. Então, as 4 ligações químicas do carbono é com carbonos, certo? Então, isso que é carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Então, aqui tem um exemplo ali, né? Certinho, de uma outra estrutura, o que seria o carbono primário, essas classificações aqui, para vocês poderem olhar e realizar esse exercício, que é o quê? Classificar os carbonos, quanto primário, secundário, terciário, quaternário. Opa, já tem um aqui, né? Então, pegar cada um desses carbonos da estrutura da vitamina A e dizer o que ele é. E indicar as insaturações, isso aí, videoaula passada, tá bom? Então, começando, insaturação, a gente tá falando de ligação dupla ou tripla. Então, aqui é uma insaturação, a gente fala assim, tá? Aqui é outra insaturação, outra e mais uma. Então, a vitamina A tem 1, 2, 3, 4, 5 insaturações, é assim que a gente fala. Se eu perguntasse quantos carbonos insaturados, daí eu tenho que ver, ó, porque cada ligação dupla aqui, que eu tô chamando de insaturação, tem 2 carbonos. Então, a gente diz que esse é um carbono insaturado e este é um carbono insaturado. Da mesma forma aqui, carbono insaturado,
carbono insaturado, tá bom? Então, as insaturações tá aqui. Agora, classificar os carbonos. Vamos lá, então. Primeiro, vamos ver os carbonos primários, né? Carbonos que se ligam a um único outro carbono. Vamos começar da ponta. Aqui, ó. Esse carbono está se ligando em quantos outros carbonos? A um. Então, ele é um carbono primário. Esse aqui já não. Esse aqui está se ligando em dois, ó. Em dois outros carbonos, secundário. Esse aqui que já está aqui, que é o terciário, ó, está se ligando nesse carbono e nesse carbono. Percebe que não importa se é uma ligação dupla, é quantos carbonos que estão ligados a ele. Se for 3, que é o caso, ele é terciário. E aqui, novamente, aí vocês vão dar continuidade, né? Esse aqui também, olha só, esse aqui, com quantos outros carbonos ele se liga? Com apenas um, né? As outras 3 ligações é com hidrogênio. Então, a partir desse conhecimento, né, a gente vê que os carbonos primários são esses aqui que estão aqui em cima, e esse aqui da ponta, esses aqui também, ó, todos os CH3, tá? A gente vai chamar assim CH3, e esse aqui da ponta são primários. Secundários, ó, vários, esse aqui, vários aqui são secundários. Terciário, todos esses que eu selecionei aqui estão se ligando com outros 3 carbonos. E quaternário, então esse carboninho aqui está se ligando com 1, 2, 3, 4. A partir daí, vamos fazer alguns exercícios, classificar verdadeiro e falso com relação aos carbonos que estão numerados. Então, vamos ver. Carbono 1, 2 e 4 são primários. 1, 2 e 4 primários já não tá certo já, né? Ó, esse aqui tá se ligando com 1, 2, 3, 4. Esse aqui já é quaternário, então aqui é falso. O carbono 3 se classifica como secundário, vamos ver. Secundário, ele está se ligando com 2 outros carbonos? 1, 2. Viu como é importante aquela parte, a primeira aula que a gente teve, né, sobre as estruturas químicas, né, como identificar onde é que estão os carbonos, hidrogênios, a quantidade de ligação que cada um faz. Isso é bem importante para a gente já nesse ponto, né, do estudo, né? Então, o carbono 3 é um carbono secundário, verdadeiro. Na cadeia, há somente um carbono quaternário. Vamos ver, esse aqui tudo tem um carbono quaternário só. Esse aqui a gente viu que é quaternário, se liga a outros 4. E realmente, se a gente for ver, os demais se ligam com menos carbonos, né? Esse aqui, ó, se liga com 1, 2, 3 carbonos. Então, correto. Há somente um carbono quaternário, que é o carbono 2. O carbono 4 recebe a classificação de terciário, certo? Terciário, 3 carbonos. Existem 5 carbonos primários na cadeia, vamos ver. Esse é primário, tá se ligando só em 1. Esse também é primário. Esse é primário, então já tem 3. 4, ó, primário. 5, primário, certo, verdadeiro. O gosto amargo característico da cerveja deve-se ao composto mirceno, proveniente das folhas de lúpulo, adicionado à bebida durante a fabricação. Eu quero que vocês indiquem se a fórmula estrutural do mirceno apresenta um carbono terciário, é uma verdadeira só, tá? Tem um carbono terciário, vamos ver. Esse é terciário, tem 3 carbonos, mas esse aqui também é, ó. Depois vocês vêm com mais calma, tá bom? Esse também é, tá? Então não é. 5 carbonos primários. 5 carbonos primários, vamos ver. Esse é um carbono primário, esse é primário. Esse é primário e esse aqui também é primário. Não, o resto não é. O resto sempre vocês vão ver que está se ligando com mais de um carbono, então só tem 4. Errado. Tem 10 hidrogênios. 3... vou contar só aqueles que estão aparecendo. 3, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Mas não esquecer que eles estão aqui negligenciados, né? Se cada carbono faz 4 ligações, então aqui, ó, esse carbono aqui faz 4 ligações, mas só aparece 2, né? 2 para cada lado, indo para um carbono, cada uma. Então, significa que faltam 2 hidrogênios.
Então, só aqui já tem mais 2 hidrogênios, aqui tem mais 2. Então, tem mais do que 10 hidrogênios. Tá errado. 4 carbonos tem na molécula toda? Não. Olha só, pegadinha isso aqui, né, desse vestibular. 1, 2, 3, 4. Esses são os que aparecem, mas todas essas arestas são carbono também. Então, tem mais do que 4 carbonos errado. Essa ligação aqui, a gente já sabe é a que falta, mas vamos ver onde elas estão, né? Tem 3 ligações pi, certo? Porque as ligações pi, a gente sabe que elas só se encontram em ligações duplas ou triplas. Aqui nós temos 3 duplas, né? 3 duplas. Cada dupla é uma ligação sigma e uma pi. Então, aqui tem uma pi, uma pi, uma pi. 3 pis, tá bom? Vídeo aula passado. Agora, quantos carbonos saturados e insaturados, respectivamente, apresentam uma molécula de AZT? AZT é dos medicamentos, né, que está nos coquetéis de HIV, né? Então, vamos ver. Então, saturado e insaturado, lembrando, saturado, ligação simples. Insaturado, são carbonos que fazem ligações duplas ou triplas. Então, vamos ver o insaturado primeiro. Aqui tem um carbono insaturado, um carbono insaturado, outro, 2, 3, ó, mais um fazendo ligação dupla, né? Cada ligação dupla vai ter, aqui tem 2, ó, né, numa mesma ligação. Então, 1, 2, 3, 4 insaturados, só, 4 insaturados, já tá aqui, ó. 4 carbonos insaturados. Vamos ver se agora vamos conferir se são 6 saturados. Agora, carbonos só fazem ligações simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá correta B. O isoctano apresenta na sua fórmula estrutural. Então, essa aqui eu vou deixar, vou só abrir aqui certinho para vocês. Opa, aqui, onde é que eu caibo aqui? Para vocês verem. Então, dá um pause aí, depois vocês vão fazer esse exercício, tá bom? E esses últimos exercícios mais completos. Então, vocês vão pegar a molécula aqui, olhar, informar a fórmula molecular. Aqui, quantos carbonos saturados, quantos insaturados, quantas ligações sigma. Galera, sempre erra aqui. Vou deixar vocês fazerem pra gente ver e vocês poderem encontrar aonde que geralmente se erra, né? Quantas ligações pi, então bastante atenção aqui nas ligações sigma. Quantas ligações pi, quantos carbonos primários, quantos secundários, quantos terciários e quantos quaternários. Então, exercício engloba, videoaula, essa e a última, né? E, por último, observe atentamente a estrutura química do ácido acetil salicílico, a S-aspirina, tá aqui, dá pra ver bem, ó. E indicar tudo isso aqui, bem completo isso aqui, pessoal. Número de carbonos e hidrogênios presentes. A fórmula química, então a fórmula molecular, né? E a massa, isso aqui para usar a tabela periódica. Isso aqui é só para lembrar vocês lá do segundo módulo. Provavelmente vocês viram também, no terceiro módulo a gente usou e talvez tenham usado alguma coisa no quarto. Identifique cada carbono, então isso aqui é pra gente aproveitar o momento para lembrar, né? Identifique cada carbono como primário, secundário, terciário, quaternário. Indicar as ligações sigmas e pi. Indicar a quantidade de carbonos insaturados. E identificar a hibridização de cada um dos carbonos. Tabelinha presente no vídeo aula passada. Indicando a estrutura de cada carbono, se é tetraédrica, trigonal plana ou linear, tá? Não dá pra ver aqui, mas é tetraédrica, trigonal ou linear, tá bom? Então, busquem fazer esses exercícios, ou tanto quanto vocês puderem fazer, né? Para o nosso próximo encontro na semana que vem, a gente poder estar tirando as dúvidas e realizando juntos, tá bom? Até lá!